Boa tarde, eu sou o Luiz Marcelo e, juntamente com a professora Magnólia, estamos desenvolvendo um trabalho de tomada de decisão quanto ao uso de alvenaria estrutural ou concreto armado em edifícios residenciais de pequeno porte. E o que a gente apresentou até agora? Na nossa introdução, foi desenvolvido que o grande problema nas obras atuais é o desperdício de dinheiro devido à escolha inadequada do sistema estrutural. A tomada de decisão ela é feita muitas vezes baseada no senso comum do engenheiro ou no tomador de decisão, e esse trabalho ele se justifica tentando criar uma ferramenta de auxílio do engenheiro ou do tomador de decisão para fazer essa escolha de forma eficaz. A nossa metodologia ela consiste na criação de um projeto em concreto armado e em alvenaria estrutural para uma mesma arquitetura, utilizando os softwares CAD para o projeto de concreto armado e o Alvest, CAD TQS para o concreto armado e o CAD Alvest para a alvenaria estrutural. E, finalmente, buscamos fazer uma comparação dos custos desses dois projetos, utilizando orçamentos feitos na plataforma Ceobra, utilizando tabela de preços de referência Sinap e Ceinfra e, posteriormente, também comparar um parâmetro de produtividade. A nossa revisão bibliográfica ela foi esquematizada, criando tópicos em relação a cada um dos principais temas que eu vou abordar, que é o concreto armado, alvenaria, custos, alvenaria estrutural e custos, e posteriormente vou falar também do meu parâmetro de produtividade, que eu não incluí nesse trabalho por não tê-lo estudado o suficiente ainda. Concreto armado, introduzindo a história do concreto armado. O concreto armado ele já era utilizado desde o Império Romano de forma diferente do concreto atual, mas com características parecidas. O processo de fabricação do concreto do cimento Portland, ele foi feito por Joseph Apsden em 1824 na Inglaterra. Lambeau e Monnier, eles acrescentaram o concreto, adicionando a armadura no concreto, tornando o concreto armado. E no Brasil, o desenvolvimento se deu principalmente pelo engenheiro Emílio Balgar. Esse é um dos primeiros edifícios feitos em concreto armado no Brasil, que é a ponte sobre o Rio do Peixe, feito por Emílio Balgar. E esse é o primeiro edifício feito em concreto armado de múltiplos pavimentos no Brasil, que na época foi considerado o maior edifício em concreto armado feito no mundo. O sistema construtivo do concreto armado, como muitos daqui já devem saber, ou todos, é um sistema estrutural feito por elementos estruturais, no qual a distribuição de cargas vai desde as lajes até as fundações, e os principais elementos estruturais do concreto armado são vigas, pilares, lajes e as fundações. Aí é uma imagem esquemática dos principais elementos estruturais distribuídos numa edificação. Já o dimensionamento de uma estrutura de concreto armado, ela é feita de acordo com a norma 6118, aliás, utilizando o conceito de estado limite último e estado limite de serviço. A alvenaria estrutural, por sua vez, a história dela ela é bem mais antiga do que o concreto armado, utilizada, por exemplo, na pirâmide de Kelps ou pirâmide de Gizé, na qual não utilizou alvenaria estrutural propriamente dita, mas utilizou alvenaria utilizando blocos de pedra. Os tipos de alvenaria são alvenaria não armada, alvenaria protendida, alvenaria resistente e alvenaria estrutural. Quais os componentes da alvenaria estrutural? Os principais componentes são as unidades, a argamassa, a armadura e o grout para preenchimento dos blocos vazados. Aqui estão os principais elementos de alvenaria estrutural, as principais unidades produzidas no Brasil. Aqui estão as principais configurações de armadura nos blocos de alvenaria estrutural para blocos vazados ou blocos maciços. E quanto ao dimensionamento de alvenaria estrutural, é feito utilizando a norma 10837 e o método, diferente do concreto armado, é utilizando as tensões admissíveis. Quanto ao custo, segundo o Sampaio, o parâmetro que eu vou medir custo, eu vou medir através de um orçamento, que segundo o Sampaio, um orçamento é um cálculo dos custos para executar uma obra ou um empreendimento, quanto mais detalhado, mais aproximado do custo real. E para fazer esse orçamento, eu vou utilizar duas tabelas de referência de preços, no qual é a Sinap, feita e desenvolvida e atualizada pela Caixa Econômica Federal, e a Ceinfra CE,
atualizada e feita pela Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará. E é isso, pessoal. Obrigado.